sentir o mundo ao meu redor. Nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não podes ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém.
haja paz quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Água viva, deu-me de beber. Na estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda terra em que habitei terminou em um deserto. Quando Deus achou em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou em guerras, disse: haja paz. Quando Deus achou em negras nuvens de tribulação, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração. Toda vez que eu tive sede, Ele deu-me de beber. Água viva, 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 deu-me de beber. Bom dia, irmãos. Mais um dia que o Senhor então nos concedeu para podermos nos alegrar e nos regozijar nele. Esse domingo, Dia das Mães, né, queremos parabenizar aí todas as mães, orando, né, pela saúde de cada uma, para que Deus possa estar abençoando, né, nesse dia que Ele nos concedeu. Vamos então orar nesse instante. Hoje nós vamos começar uma nova série, né? Mais 15 dias aí de isolamento, né? E agora com restrições mais rígidas, a gente poder pensar um pouco naquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos começar uma nova série hoje, né? Tanto nessa mensagem como na mensagem da noite, logo mais nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Me refiro aos combates da alma. Nós vamos então nessa manhã aprender um pouquinho sobre essa questão. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar na manhã desse domingo. Vamos agradecer ao Senhor por podermos estar aqui reunidos em seu nome. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado com cada um de nós, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, Pai, ao longo desses dias. Também queremos colocar diante do Senhor cada uma das mães da igreja e também da congregação, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, ó Deus, cuidando de cada uma, suprindo suas necessidades. Sabemos, ó Pai, o quanto as mães são importantes, ó Deus. Quanto a tua palavra, ó Deus, também nos ensina a honrar essas mulheres. Dá, ó Pai, sabedoria aos filhos para que assim possam proceder. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquelas que puderam e quiseram estar no café, representando, ó Pai, as demais. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada uma das mulheres dessa igreja, para que possam, Deus, continuar buscando fazer a tua vontade. Também, ó Pai, te peço por esse novo tempo de estudo, ó Pai, que vamos ter na tua palavra, ó Deus, falando dos combates da alma. Que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus, buscar a tua vontade e sempre, ó Pai, a tua palavra sendo, ó Pai, o nosso guia. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de ti agradecidos
e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. E vamos então fazer uma leitura aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 4. Nós vamos então ler dos versículos 18 ao 21. Romanos 4, do 18 ao 21, que nos diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Que Deus possa aplicar aos nossos corações essa porção da sua palavra. Meus queridos irmãos, nós vivemos em tempo de guerra. Nós vivemos em guerra, né? De fato, a guerra contra o coronavírus, né? A guerra contra as doenças que ainda não têm cura, né? Guerra contra o crime organizado, guerra contra ideologias, contra polarizações, né? Guerras são terríveis, né? Guerras de fato são terríveis, né? Guerras são assustadoras, mas gostaria de chamar a atenção dos irmãos a uma guerra, né? A guerra mais séria, que infelizmente, geralmente nós não damos a devida atenção, né? Então, quero chamar a atenção dos irmãos, me refiro aqui, sendo mais específico, né? A nossa alma, ela está em guerra, né? A guerra da alma, né? Então, nós lutamos contra gigantes, né? Lutamos contra diversos gigantes, né? Sobre os tais, o escritor, né, David Jeremias, ele colocou da seguinte maneira: em tudo que aspiramos está a sombra deles. Toda nova terra que pretendemos habitar, todo sonho que esperamos realizar, hoje os chamamos de problemas psicológicos ou emocionais. Mas são os mesmos velhos gigantes que os intimidam como antigamente, ou que nos intimidam como antigamente. Então, após anos de acovardamento, começamos a medir forças, né, com eles. E, como Israel diante do Jordão, nós dizemos: olha, seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Enaquins. Você já ouviu o ditado, né? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Quem sairá para enfrentar Golias? Quem subirá ao ringue contra o campeão, né? Quem irá por nós? Então, meus queridos irmãos, é claro que os Enaquins, eles não mais existem. Os gigantes que nós enfrentamos hoje, né, têm outros nomes. É o gigante da ansiedade, o medo, o pânico, o orgulho, a timidez, o gigante da impaciência, né? O gigante da cobiça, o gigante da inveja, o gigante da depressão, né? Da lascívia, o gigante da extravagância, né? O gigante da vaidade, o gigante do vício, da preguiça, né? Da procrastinação, o gigante da ira, o gigante da amargura, o gigante da maledicência, né? O gigante da solidão, gigante poderoso, né? Ainda mais agora, o gigante do passado, o gigante da culpa, o gigante do sofrimento, o gigante do temor do homem, dentre tantos outros,
né? Então a pergunta é: qual é o gigante que te tem feito sofrer hoje? Qual é o gigante que te tem feito sofrer? Qual deles tem ameaçado? De quem você é refém? Meus queridos irmãos, seja qual for o gigante que o esteja intimidando, essa série aqui de estudos, de mensagens, buscará equipar-nos, né, com as armas necessárias para esse combate de vida ou morte. Esses sermões serão uma espécie de manual de treinamento, né, para os campos de combate. Vamos procurar, através da palavra de Deus, alguns textos sagrados, nos equiparmos contra esses gigantes. Então, siga conosco e se prepare para combater na terra dos gigantes. Nós vamos então encarar de frente cada um dos gigantes que nós citamos e talvez alguns outros, tá certo? Então, a nossa fé é a arma para combater esses gigantes. Hoje nós vamos então falar dessa principal arma, que é a nossa fé. Hoje à noite nós vamos continuar e pela quarta-feira e domingo que vem nós vamos então ver nesses próximos dias em que o isolamento social ele foi estreitado ainda mais. Nós vamos então ver como combater esses gigantes que cada dia se tornam maiores, né? Que realmente amedrontam e infelizmente com relação a alguns até paralisam. Mas deixa eu dizer para você que esses gigantes, independentemente de qual seja o gigante contra o qual você tem lutado, ou seja, qual for o gigante que você tem enfrentado hoje, olhando então para as Escrituras, nós podemos dizer com toda certeza, em nome de Jesus, que esses gigantes eles não são invencíveis. Esses gigantes eles podem ser vencidos sim. E antes de o combatermos diretamente, nós precisamos então lançar as bases sobre as quais nós nos apoiaremos em cada um desses combates. Então a mensagem de hoje, ou as mensagens de hoje, né, visam, pois, então lançar esses fundamentos, né? Nós vamos então agora pela manhã falarmos do exército, né? Nós vamos falar, aliás, nós vamos falar da nossa arma, que é a fé. Hoje à noite nós vamos falar também do exército, né? Falaremos um pouco do exército, a família da fé, ou seja, a igreja. Então percebam que sem arma, ou seja, sem fé, e sem exército, sem comunhão, né, não se ganha guerras. Sem armas, que é a fé, e sem o exército, que é a igreja reunida em comunhão, não se ganha guerras. Então, vamos lá. A convicção, então, por trás de cada mensagem é que todos os nossos gigantes nascem da incredulidade do coração. Todos os gigantes, ou todos os nossos gigantes, gigantes esses contra os quais nós lutamos, nascem da incredulidade do coração. Nossos problemas emocionais ou psicológicos se agigantam na alma fundamentalmente por falta de fé nas promessas de Deus. Então, por causa disso, é que nós pecamos. Aliás, foi por falta de fé nas promessas de Deus que pecamos desde a primeira vez, e daí todos os males entraram no mundo. Quer ver uma coisa? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1
e versículos 4 e 5. Gênesis capítulo 3, versículos 1, 4 e 5, que diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Veja então aqui como a serpente ela relativiza a palavra de Deus. Ela vai colocar em xeque, ou seja, em dúvida, a palavra de Deus. No versículo 4 diz: é claro que vocês não morrerão. Se Deus disse isso, Ele não é um Deus bom. Ele não é um Deus zeloso, um Deus que cuida. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então percebam aqui que a falta de fé na bondade e na providência de Deus, no versículo 1, levou o primeiro casal à insubordinação e à desobediência, versículos 4 e 5, e daí entraram todos os males no mundo. Capítulo 3 de Gênesis, versículos 7 ao 24. Em outras palavras, todos os gigantes que nós enfrentamos na alma, todos os pecados que brotam do coração, são derivados da incredulidade humana. É falta de fé na bondade de Deus. É falta de fé na promessa de Deus de que sempre, em toda e qualquer circunstância, independentemente de qual seja a situação, Ele fará o melhor para os seus. Deus fará o melhor para os seus. Portanto, que fique claro, meus queridos irmãos, a incredulidade é a raiz de todos os males. Paulo, indiretamente, ele revela isso ao escrever a Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 10. Quando ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. É claro que Paulo não está dizendo que toda e qualquer atitude pecaminosa esteja relacionada ao dinheiro. Não. Ou que o dinheiro está sempre em mente quando pecamos. De maneira nenhuma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos os males nascem de um certo tipo de coração. Do tipo de coração que ama o dinheiro. Agora, o que significa amor ao dinheiro? Meus queridos irmãos, não é que amemos o papel das cédulas. Não é que amemos o aço ou o bronze das moedas. Nem tampouco o plástico dos cartões de crédito. Para entendermos o que Paulo quer dizer com amor ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, nós precisamos compreender o que é dinheiro. John Piper, ele define dinheiro da seguinte maneira, abre aspas: dinheiro é simplesmente um símbolo para os recursos humanos. Dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro, mas não de Deus. Pois Deus diz: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba,
vinho ou leite. É tudo de graça. Isaías 55:1. O dinheiro é a moeda corrente dos recursos humanos. Fecha aspas. Meus queridos irmãos, até o mundo corporativo ou dos negócios sabe disso. Por exemplo, em outubro de 2012, se não me engano, a propaganda de um dos produtos do HSBC dizia assim: percebam, o importante não é ter mais dinheiro. O importante é saber o que ele pode fazer por você. Não precisa ser aqui um marqueteiro para fazer uma mensagem dessa. Precisa ser teólogo para fazer uma mensagem dessa. O importante não é ter mais dinheiro, é saber o que ele pode fazer por você. Lá no fundo, nós cremos que o dinheiro faz alguma coisa por nós, mesmo afirmando que ele não é importante. Até porque, se ele não fosse, não haveria necessidade de um gestor de patrimônio. A partir dessa definição de dinheiro, é que John Piper ele vai explicar porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus queridos irmãos, o coração que ama o dinheiro é um coração que fixa suas esperanças, busca os seus prazeres e coloca a sua confiança naquilo que os recursos humanos podem oferecer. Logo, o amor ao dinheiro é praticamente o mesmo que fé em dinheiro. Fé de que o dinheiro vai atender às suas necessidades e fazer você feliz. Portanto, o amor ao dinheiro ou fé no dinheiro é o outro lado da incredulidade nas promessas de Deus. Quem não crê nas promessas de Deus sempre crê em alguma outra coisa, em alguém, e acaba abandonando a fé. Como o apóstolo Paulo disse, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Pelo dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Ou seja, abandona-se a promessa de Deus e corre-se para a promessa do pecado, do dinheiro. O Senhor Jesus Cristo colocou da seguinte maneira, capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um coração que ama o dinheiro, um coração que deposita no dinheiro a sua esperança de felicidade, que crê no dinheiro, estará ao mesmo tempo deixando de crer nas promessas de Deus para a felicidade. Portanto, quando Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ele revela que falta de fé nas promessas de Deus, ou seja, a incredulidade, é a raiz de toda atitude pecaminosa no coração. Em outras palavras, preste aqui bastante atenção, pois isso é muito importante para o combate. Os gigantes que combatemos na alma, os gigantes que nós combatemos na alma, nascem da incredulidade. Meus irmãos, os gigantes que combatemos na alma nascem da falta de fé nas promessas de Deus. Cada uma, então, das mensagens nesta série que nós estamos começando hoje ilustrará essa verdade. Ou seja, os gigantes que combatemos na alma nascem
da incredulidade. Os gigantes que combatemos na alma nascem da falta de fé nas promessas de Deus. Além de que, comprovarão nossa tese. As demais mensagens apresentarão ajudas práticas a respeito de como combater a raiz da incredulidade, que dia a dia então ameaça brotar no coração e na alma, surgindo na forma de gigantes que nos amedrontam e paralisam. Cobiça, lascívia, medo, ansiedade. Quantos têm sofrido hoje de ansiedade? Tenho ouvido falar de muitas pessoas que têm tido crise de ansiedade por causa desse isolamento, por causa da quarentena. Muitas pessoas se sentindo solitárias. E tantos outros mais problemas que têm então chegado à vida das pessoas. Nós podemos resumir a proposta central de cada mensagem que vai ser pregada a partir de hoje, por um certo período, da seguinte forma: nós combatemos os gigantes da alma quando combatemos a incredulidade nas promessas de Deus, em áreas e sentimentos específicos de nossa vida. Mas isso virá depois, tá certo? Por ora, destaque-se aqui que se a fé nas promessas de Deus é a principal arma de nossa guerra, nesse combate aqui que nós travamos diariamente em nossa alma, no tempo que nos resta hoje, então, nós precisamos concentrar nossa atenção nas linhas gerais do que significa, então, combater com fé. O que significa combater com fé? E isso nos leva ao texto que nós lemos no início. Vamos ler então de novo, Romanos 4, versículos 18 ao 21, que nos diz: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento, versículo 20, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Meus queridos irmãos, esse texto de Paulo nos ensina preciosas lições no combate da fé. Preciosas lições no combate da fé. 4 delas em especial nós vamos destacar a seguir. Primeiro, a fé considera os problemas do presente. Em segundo lugar, a fé consulta o passado para seguir com o futuro. Em terceiro lugar, a fé compila maneiras de produzir frutos de amor. E por último, a fé combate a incredulidade do dia a dia. Então vamos lá. Abraão, percebam aqui, a fé considera os problemas do presente. Abraão, aos 100 anos de idade, recebeu uma promessa impossível aos olhos humanos. Ele seria pai. Isso mesmo. Não é o pai de todas as nações, não. É pai biológico. Abraão, aos 100 anos, recebeu aqui uma promessa que aos olhos humanos era impossível. Ele seria pai. Como se não bastasse o problema praticamente impossível relacionado a Abraão, 100 anos de idade,
tinha Sara, sua esposa, que segundo Deus também seria a mãe biológica. Então, Abraão, 100 anos, biologicamente impossível ser pai. Sara também na mesma situação. Já não tinha qualquer condição humana. A resposta de Abraão, no entanto, a essa promessa, Paulo nos informa, glorificou a Deus. Glorificou a Deus. Versículo 19 ao 21. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Então, a experiência de Abraão nos conta ou nos dá conta de que a fé jamais deixa de considerar os problemas do presente. Quem tem fé não ignora os problemas. Quem tem fé não pensa que nunca terá problemas. Quem tem fé não acha que os problemas serão todos resolvidos num passe de mágica. Não, o contrário de tudo isso. Quem tem fé considera os problemas do presente como uma oportunidade de glorificar a Deus. Deus nos criou para a sua glória. Isaías 43, 7. Nós fomos salvos para a glória de Deus. Efésios 1, 6. Nós somos desafiados a viver para a sua glória. Efésios 1, 12. Enfim, tudo o que somos, tudo o que fazemos, deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, um princípio geral. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então, quando olharmos ou quando olhamos para a história de Abraão em Romanos 4, do 18 ao 21, o que nós descobrimos é que a fé considera até mesmo os problemas do presente como oportunidades para glorificar a Deus. Mas como? Como é que isso acontece? Crendo nas promessas de Deus. O texto, ele é um dos mais lindos de toda a Bíblia. E vale a pena nós inculcarmos esse texto. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve. Romanos 4, aliás, versículos 18 ao 21. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então, meus queridos irmãos, Abraão, ele tinha aqui uma promessa de Deus. E apesar de todos os problemas dele e de Sara, versículo 19, ele creu. Pois, como Paulo diz no versículo 21, estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Então, se tudo é para a glória de Deus, a primeira coisa que nós devemos aprender quando combatemos os gigantes da alma é que a fé considera os problemas do presente como oportunidades de glorificar a Deus, crendo em suas promessas. Como então os problemas do nosso presente podem então nos fazer glorificar a Deus?
Martinho Lutero escreveu, abre aspas, a fé honra aquele em quem ela confia com a consideração mais reverente e mais elevada. Uma vez que ela considera o sujeito como alguém verdadeiro e confiável. Não há qualquer outra honra igual à boa estima da verdade e da retidão com que honramos aqueles em quem cremos e confiamos. Por outro lado, não há outra maneira de mostrar mais desprezo por alguém. Presta atenção. Por outro lado, não há outra maneira de mostrar maior desprezo por alguém do que considerá-lo falso e perverso, suspeitando dele, como fazemos quando não confiamos em alguém. Fecha aspas. Então, meus irmãos, crer nas promessas de Deus é a forma mais fundamental, mais elementar de se glorificar a Deus. Quando cremos, então, numa promessa de Deus, nós honramos o seu desejo, a sua habilidade e o seu poder de fazer aquilo que ele prometeu. Meus queridos irmãos, quando nós cremos numa promessa de Deus, nós honramos o seu desejo e a sua habilidade e também o seu poder de fazer o que ele prometeu. Também honramos a sua sabedoria para fazer quando e da forma que ele desejar. Portanto, a fé considera os problemas do presente como oportunidades de glorificar a Deus, crendo em suas promessas. Em segundo lugar, a fé consulta o passado para seguir com o futuro. Então, além de que a fé glorifica a Deus, outra coisa que a experiência de Abraão nos ensina aqui é que a fé que glorifica a Deus, é do tipo que crê em Deus para alguma coisa no futuro. Seja daqui a 8 segundos, seja daqui a 8 milhares de anos. O que Deus fez no passado serve sempre de garantia de que ele fará o que prometeu no futuro, lá na frente. Então, fé que é fé de verdade, fé genuína, fé bíblica, é do tipo que crê no que Deus fez no passado. Por exemplo, morte e ressurreição de Jesus. Mas continua crendo dia a dia nas promessas para o futuro. Olhando novamente para esse texto de Romanos 4, versículos 19 ao 21, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Então percebam aqui que a atitude de Abraão de manter-se crendo de dia a dia, manter então sua fé na promessa futura de Deus, mesmo considerando os problemas do presente, foi que lhe justificou diante de Deus. Abraão foi justificado por fé. E isso lhe deu força para prosseguir. Meus queridos irmãos, a fé é dinâmica. A fé ela não é estática. Aquele que crê continua crendo até o final. Isso é o que significa romper em fé. Só quem crê e continua crendo, de fato, um dia creu para a salvação. Um grupo de Facebook, de debates teológicos,
Falando aí sobre a escatologia, eu vi um comentário de uma jovem dizendo: olha, eu cria que a tribulação se daria em tal período, depois eu mudei de ideia, agora eu não creio mais em nada. E um outro comentário, né, questionando esse, disse: olha, é impossível uma pessoa que creu deixar de crer. E o interessante foi a resposta dessa jovem. Eu entendi, dizendo ela, que eu nunca criei de verdade. Eu nunca criei de verdade. Então, fé que é fé, é a fé que crê. E não para de crer. Fé que é fé, continua crendo em meio às adversidades. Meus queridos irmãos, o apóstolo João, ele deixa muito claro que a fé salvadora, ela é dinâmica. João 20. Abra aí sua Bíblia, João 20. Versículos 30 e 31. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam. O verbo no aoristo ativo, né? Passado. Que Jesus é o Cristo, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E que para crendo, né? E para que crendo, o verbo aqui no presente ativo, contínuo, para que crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Então, fé que é fé que crê e não para de crer. Fé que é fé continua crendo em meio às adversidades. O combustível para continuar crendo é consultar o passado para seguir em fé com o futuro. Paulo escreveu aos Romanos o seguinte, Romanos 8:32. Se ele, ou seja, Deus Pai, não poupou, se referindo ao passado, nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou, se referindo ao passado, por todos nós, acaso não nos dará hoje e amanhã, futuro, juntamente com Cristo, todas as outras coisas? Portanto, meus queridos irmãos, é com fé no que Deus fez no passado, olhando também com fé nas promessas de Deus para o futuro, crendo que se Ele fez, Ele continuará fazendo, que nós exercitamos a nossa salvação. A fé consulta o passado para seguir com o futuro. Terceiro, a fé compila maneiras de produzir frutos de amor. Vai juntando. A fé de Abraão, do começo ao final, produziu algo que jamais poderá ser ignorado, sob pena de não se compreender o propósito real de toda a história do patriarca. A fé de Abraão produziu bênção, relatou-nos Moisés, Gênesis 12, versículos 1 e 2. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, ou a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Bênção. Bênção para as nações. A promessa de um filho a Abraão era parte do cumprimento dessa promessa de Gênesis 12, 1 e 2, a qual Abraão creu e o fez sair de Ur. Abraão creu, pois estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete.
como Paulo diz lá em Romanos 4:21. E isso fez dele uma bênção, isso o fez produzir frutos de amor. Esse tipo de fé de Abraão é o tipo de fé que transforma o coração. Atos 15, versículo 9 diz: Deus não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, pois purificou o coração deles por meio da fé. Meus irmãos, a fé nos une a Cristo. Uma vez em Cristo, vamos sendo transformados pela fé, de glória em glória, à sua imagem e semelhança. Em Cristo, nós temos poder para mudar. E recebemos coragem para agir segundo a vontade dele, expressa em sua palavra. Gálatas 3:5. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1. Quando oramos por vocês, versículo 3, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel. Na NVI diz que resulta da fé. Seus atos em amor. Ou seja, esforço motivado pelo amor. E sua firme esperança. Na NVI, perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que a fé é poder. Não a fé na fé, de maneira nenhuma, mas a fé em Cristo. A fé nas promessas de Deus em Cristo é que é poder. A fé nunca nos deixa da mesma forma, nem pode. Pois tudo aquilo no que colocamos a nossa esperança tem o poder de governar a nossa vida. Nossas escolhas sempre serão governadas por aquilo no que colocamos então nossa esperança. Dinheiro, prestígio, sucesso, conforto, lazer, etc. Se a nossa esperança é Cristo, e tudo o que Ele promete ser e dar a nós, nós seremos então transformados por Ele e viveremos para amar e abençoar o próximo. A fé transforma. A fé de fato transforma. A fé faz perseverar. A fé produz amor. A fé compila, ou seja, ela junta maneiras de produzir frutos de amor. A fé abençoa outros. E por último, meus queridos irmãos, a fé combate a incredulidade do dia a dia. A história de Abraão ensina também com o mau exemplo do patriarca. Houve um momento em que ele não creu na promessa do filho biológico dele, de Sara. A fé combate a incredulidade do dia a dia. Nem tudo na vida de Abraão foi flores. A história de Abraão ensina também com o mau exemplo do patriarca. Houve um determinado momento em que ele não creu na promessa do filho biológico dele e de Sara. Foi quando ele tomou então para si a serva Agar. Nós sabemos de Gênesis 16 em diante que isso custou-lhe muito caro. Portanto, a última coisa que desejo observar aqui sobre a fé de Abraão é que para nos mantermos crendo nas promessas de Deus, produzindo frutos de justiça e amor, exercitando então a nossa salvação, abençoando o próximo e glorificando a Deus, nós precisamos combater diariamente a incredulidade da alma e do coração. O Novo Testamento nos ensina que para perseverarmos para a vida eterna, nós devemos lutar diariamente o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12 diz:
Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna, ou seja, crê nas promessas de Deus e fuja do pecado. 2 Timóteo 2:22. Para a qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Então, olha, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com coração puro. 1 Coríntios 15:2. São essas boas novas que os salvam. Na NVI, por meio deste evangelho, vocês são salvos. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Colossenses 1:22 e 23. Agora, porém, ele os reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Hebreus 3, versículo 14, diz assim: porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Meus irmãos, esse combate da fé, esse combate com fé, esse combate diário contra a incredulidade será o nosso assunto nas próximas mensagens. Por ora, para finalizarmos, deixemos o seguinte tom: fé não é algo trivial. Fé é questão de vida ou morte. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. João 11:25. Quem não crê em Cristo já está condenado. João 3:18. Só vencerá o mundo e também as suas provações, inclusive as provações da alma que muitos têm enfrentado hoje, aquele que crê em Cristo e seguir crendo em suas promessas, conforme são postas na palavra. Eis o que escreveu aqui o apóstolo João, 1 João 5, versículos 4 e 5. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, creia e seja salvo. Creia em Cristo e viva. Siga crendo em Cristo e vença os combates com fé. Eis, pois, uma promessa para você seguir, para você crer e seguir crendo. João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Que tipo de arma você tem usado em seus combates da alma? Qual arma você tem usado nos seus combates da alma? As armas que você tem usado, de fato, têm funcionado? Combata com fé em Cristo. Os dias são maus.
São difíceis, sim. Não se afaste da fé em Cristo por causa do amor ou das promessas do pecado ou das tentações. Corra para Cristo com fé. Sua alma viverá e se manterá viva, vitoriosa sobre os gigantes da alma. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conceder sabedoria. Nesses dias em que estamos afastados fisicamente uns dos outros, nesses dias em que a depressão tem chegado na vida de muitos, a solidão tem afetado outros tantos outros gigantes têm crescido cada vez mais na vida de pessoas. Somente em Jesus Cristo temos a saída para combater esses gigantes da alma. Que Deus nos abençoe. Continuaremos na próxima mensagem. Que o Senhor esteja conosco, nos dando sabedoria para aplicarmos a sua palavra às nossas vidas. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse tempo, ó Pai, de estudo da tua palavra. Senhor Pai, nesse instante, com cada um que pôde dedicar um pouco de tempo para ouvi-la. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, haja na vida dessas pessoas. Irmãos em Cristo e até aqueles que ainda não colocaram sua fé em Cristo. Ajuda-os, Pai. Que a tua palavra, ó Deus, possa ir de encontro aos seus corações. Mostrando, ó Pai, que de fato, somente com a fé em Cristo, a fé verdadeira, seremos capazes de combater os gigantes da alma. Pai Santo, dá sabedoria aos teus servos. Te peço por cada um dos irmãos das nossas igrejas, também os pastores. Senhor Pai, o quanto tem sido difícil para eles também, como tem sido para mim. Poder, ó Pai, ou não poder estar junto das suas ovelhas. Pregando, ó Pai, através de lives, de vídeos gravados, de áudios. Que o Senhor também os fortaleça nesse momento. Ser com cada um, ó Pai, dos teus servos. Para que eles possam, Pai, também valorizar as mensagens. Para que possam, Pai, dedicar tempo para ouvi-las. Para que possam, Pai, dedicar tempo à tua palavra e à oração. Tudo isso, Pai, eu coloco diante do Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Um abraço, meus queridos irmãos, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.